Ano Bíblico 2022. Hoje, 25 de fevereiro. Em Deuteronômio capítulo 4, após concluir o discurso de lembrança, Moisés declara ao povo a importância da obediência para a conquista, permanência e desenvolvimento na terra da promessa. O futuro deles está diretamente ligado ao quanto eles seriam capazes de guardar os mandamentos do Senhor, por isso Moisés lhes dá a seguinte advertência. Deveriam conservar a ministração da lei de forma que receberam do Senhor. Guardar os mandamentos e obedecê-los. Estudar a lei com diligência e amor e desenvolver um relacionamento ainda mais profundo com o Senhor Deus. Rejeitar e evitar a idolatria a todo custo. Ensinar a lei a seus filhos. Não esquecer da aliança entre eles e o Senhor. Aqui já sabemos que muitas são as promessas de Deus dispostas para as nossas vidas e que quando seguimos sua direção chegamos à terra prometida. Pela graça, nós temos alegria e temos a certeza e confiança e por isso, por amor a Deus, guardamos os seus mandamentos. Contudo, o que muitos de nós esquecemos é que chegar na terra não é o fim, é um novo início. Chegar na terra marca o fim de um ciclo, mas o início de outro ainda mais importante. Aquele que desenvolve um caráter mais semelhante ao do Senhor. Deuteronômio, capítulo 4. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor Deus, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Vocês viram com os próprios olhos que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o Deus de vocês, estão hoje todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e seus netos. Houve um dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a sua voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, e escreveu sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma, portanto tenham cuidado, para que não se corrompam e nem façam para si um ídolo
uma imagem de qualquer forma semelhante a homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, ou qualquer ave que voa no céu, ou qualquer criatura que se move rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua, as estrelas e todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês o Senhor tomou e os tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não estaria na boa terra que o Senhor, seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor Deus, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos, já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as nações às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhes obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Perguntem agora aos tempos antigos antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu Ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou-lhe o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, Ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder, para expulsar diante de vocês nações maiores, mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir com herança a terra dele, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês, com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para sempre.
Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderiam fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como lei para os israelitas quando saíram do Egito, do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, e 2 reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, isto é, o Hermon, e incluía toda a região da Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, abaixo das encostas do Pisga. Deuteronômio, capítulo 5. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: Ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprendam-nos e tenham cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que aqui hoje estamos vivos. O Senhor falou com vocês face a face por meio do fogo no monte. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e vocês para declarar-lhes a palavra do Senhor, porque vocês tiveram medo do fogo e não subiram ao monte. E ele disse: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Não trabalharás no 7º dia, mas trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver na tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que fostes escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mãos poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardes o dia do sábado. Honra o teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou sua serva, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembléia de vocês, em alta voz, no monte do meio do fogo
da nuvem e da densa escuridão. E nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, então o monte em chãos, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo como nós o ouvimos e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser a você, e você nos relatará tudo que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: ouvi o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e lhe anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará, e que eles deverão cumprir na terra que dou a eles com propriedade. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Deuteronômio, capítulo 6. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso, numa terra onde manam leite e mel, como ele prometeu, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua força. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, seu Deus, e só a Ele prestem culto,
e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? Vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó do Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. O Senhor realizou diante de nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, estará sempre a nossa justiça. Esses capítulos nos fazem recordar a história de Israel e o decálogo repetido. No capítulo 5, Moisés nos recapitula a exposição dos 10 mandamentos com alguns acréscimos que tornam o texto ainda mais rico. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e os seus mandamentos, nosso coração se enche de expectativas e há em nós o desejo de amar a Deus e de cumprir os seus mandamentos. Quando nós guardamos os 10 mandamentos, a primeira parte dos mandamentos fazem referência ao relacionamento do homem com Deus. Os 4 primeiros mandamentos. Os 6 últimos mandamentos fazem menção sobre o relacionamento com o nosso próximo. E no capítulo 6, nós vemos lá o que precisamos fazer com a palavra de Deus. Este é um capítulo muito rico. Aqui há muitas direções que nos mostram quão profunda e bela é a palavra de Deus. Por isso segue alguns destaques. Deve estar o nosso coração sempre atento à palavra de Deus. Devemos ensinar aos nossos filhos os seus mandamentos. Conversar sobre a palavra de Deus no seio da família. Devemos ser sempre atentos ao estudo da palavra do Senhor e conversar sobre ela em nossos passeios no dia a dia. A palavra de Deus deve ser o nosso último pensamento antes de dormir. A palavra de Deus deve ocupar o nosso primeiro pensamento quando acordamos. Nossos projetos devem ser submetidos à palavra de Deus. Nossa visão deve ser orientada pela palavra de Deus. E nosso dia a dia deve ser submetido ao cumprimento da palavra de Deus. Precisamos ser um testemunho ativo da palavra do Senhor. Então Moisés ordena que guardemos os mandamentos de Deus. E isso nos leva ao cumprimento do amor, pois aquele que diz que permanece nele e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Que Deus abençoe você e a sua família, o seu lar e os seus projetos, em nome de Jesus. Amém.